Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o Salmo de número 120. O título desse salmo é Cântico de Romagem. Diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Meus irmãos, esse salmo ele vai inaugurar um bloco de salmos aqui, que são conhecidos como Salmos do Peregrino, que são salmos que tradicionalmente se reconhece que eram usados pelo povo quando o povo se dirigia ao lugar de adoração para bendizer ao Senhor, para cumprir os seus votos ao Senhor. E esse salmo diz algo interessante. O salmista, ele está distante, ele habita um pouco mais distante de Jerusalém, e ele sabe que aonde ele peregrina, ele vai dizer aqui, peregrina em Meseque, habito nas tendas de Quedar, e as pessoas que estão à volta dele não são pessoas comprometidas com os mesmos princípios que ele. Ele habita numa região onde aquelas pessoas elas não querem paz. Elas querem a guerra, Ele diz, eu sou peregrino ali, e já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eles não querem paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ele vive num conflito interior, porque aquilo que ele deseja, aquilo que ele busca, que está conforme o propósito de Deus, que tem a ver com a paz, com a shalom, a harmonia das relações sendo guiadas e conduzidas pelo próprio Deus. O salmista, a experiência dele é que o povo no meio do qual ele está vivendo não quer isso, quer a contenda, quer a guerra. Ao ponto dele também se apresentar aqui como alguém que vive angústias por causa disso, porque ele é vítima, inclusive, das ações dessas pessoas, aquelas que têm lábios mentirosos e língua enganadora. O que a gente aprende com esse salmista? Primeiramente, há uma coisa muito similar, muito próxima à nossa realidade. Porque a gente também vive uma realidade bem parecida com a dele. A gente também peregrina em Meseque e habita nas tendas de Quedar, no sentido figurado. Porque no mundo onde a gente vive, as pessoas também não vivem pelos mesmos princípios que nós, não buscam os mesmos princípios que nós. A paz que nós queremos e desejamos, que é aquela que deriva de uma submissão ao propósito divino e de uma harmonia com a vontade de Deus, não é a paz que o mundo às vezes diz que quer. E isso faz com que a gente tenha uma realidade muito próxima a essa aqui, que está mencionada. Esse tipo de agressão que ele sofre dos lábios mentirosos e da língua enganadora é muito comum e é muito presente também na vida daqueles que querem viver piedosamente em Cristo. O apóstolo Paulo disse isso, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles vão passar por tribulações. A situação não vai ser fácil. O Senhor Jesus também disse isso, sobre as tribulações que passaríamos, as provações. Pois se o mundo o odiou, o rejeitou, é óbvio que a nós que somos seus discípulos e somos seus servos e pertencemos a ele, é óbvio que com relação a nós, o mundo também terá essa mesma repulsa. Então isso lembra muito a nossa própria realidade no mundo. E como que a gente deve se comportar? Da forma como o salmista se comportou, meus irmãos. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, quero que você medite nessa palavra e aguarde no teu coração.
Durante o tempo da nossa peregrinação aqui, nós passaremos por momentos difíceis. Muitas vezes teremos lábios mentirosos, língua enganadora se voltando contra nós. Mas o que vamos fazer nessas horas? Vamos revidar mal com mal? Não. Vamos revidar o mal com o bem e vamos clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve. Ele sempre nos ouvirá, porque Ele é Deus de bondade, graça e misericórdia. Então que o teu coração se volte para o Senhor. Que na tua angústia você se lembre de orar ao Senhor e Ele te ouvirá. Deus te abençoe, tenha misericórdia de ti, te fortaleça, te console o coração e te ajude a enfrentar todos os momentos difíceis e permanecer firme, fiel, vivendo para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.